dia, doutor Juarez. Tudo bem? Bom dia. Mas que férias prolongadas foram essas, hein? Curtiu, não curtiu? Tá certo. Pra gente poder relembrar, já que faz tanto tempo que ele não aparece aqui, o doutor Juarez, ele é pediatra, você sabe disso? Ele é pediatra e homeopata, né? Então, pra gente poder trazer tudo isso de volta, vamos começar pela homeopatia? Certo, vamos. A gente, no começo do programa, tá falando sobre chás, sobre aquela medicina caseira, sobre aquele processo todo que antigamente as pessoas curavam doenças através da fitoterapia, acho que a gente pode chamar assim. Isso. Qual é a diferença da homeopatia? Então, na verdade, isso é uma confusão que se faz, né? E assim como tema, a gente traz isso de início de ano, que é importante para poder diferenciar. Existem várias linhas terapêuticas, várias maneiras de se tratar o ser humano. Normalmente, assim, essa coisa mais comum, mais familiar, na utilização de chás, emplastros, é chamado de fitoterapia, porque a técnica que se prepara o medicamento é uma técnica fitoterápica, de trabalhar com só com as plantas em forma de tintura, em plastros, enfim, ela mais in natura. A homeopatia já é diferente um pouquinho, Carol, porque exige um farmacêutico especializado, primeiro um médico para poder fazer um diagnóstico, e depois um farmacêutico especializado. Então, não é uma coisa para se fazer em casa. É uma coisa para se fazer mediante pessoas treinadas que estudaram para isso, né? E o que é homeopatia? Que a gente sempre conversa assim das possibilidades. A homeopatia é uma possibilidade que nasceu no final do século passado, por Samuel Hahnemann, um alemão, que hoje está retornando essa visão. E nós, dentro do Conselho Federal de Medicina, já atuamos como uma especialidade, então isso é muito importante. É uma medicina já reconhecida. Já reconhecida, reconhecida pelo Conselho, né? E é uma medicina que você trabalha, na verdade, com um estudo mais aprofundado do ser humano, onde você trabalha com o físico e o mental dele, o emocional, faz uma leitura. Você tenta reconhecer como é esse paciente, como ele age e reage com o mundo, tanto físico quanto emocionalmente. E através de um estudo que Samuel Hahnemann e os seus seguidores fizeram, a gente consegue ver nos reinos da natureza elementos minerais, vegetais e animais que podem, mediante um preparo técnico especializado, tocar o paciente e ter uma atitude pedagógica, que é o que difere da medicina tradicional. Quando a gente usa um medicamento tradicional, vou dar um exemplo, o paciente vem e entra dentro do consultório com uma dor de garganta, uma infecção na garganta. Ele senta no banco e aí conversa com a gente, examina, está com um bichinho na garganta, está com uma inflamação na garganta. O que o médico tradicional faz? Ele vai lá e usa um medicamento para tirar a dor e o medicamento, quando pode, para matar o bichinho que está lá. O que acontece nesse processo? Ele coloca o paciente de lado e ele utiliza instrumentos para vencer o processo. O que acontece nisso? Acontece que o paciente não viveu um exercício de defesa, de superação, não transformou e não aprendeu nada. Tá. Então, assim, para a gente aprender na vida, a gente tem que viver. Quando eu quero crescer meu braço, eu tenho que ir para academia todo dia. Quando eu quero ficar magrinho, eu tenho que malhar todo dia. Tudo é um exercício. Na homeopatia, a gente faz isso. Então, quando entra um paciente com uma infecção na garganta, eu não deixo ele um pouco de lado. Na verdade, eu trago esse paciente e os medicamentos, quando tocam o paciente, Carol, esses medicamentos eles vão tocar justamente o paciente e fazer com que o médico interior, digamos, dele, reaja e brigue contra o processo inflamatório. Na verdade, eu vou acordá-lo para a infecção. Porque muitas das vezes a gente está dormindo. O nosso médico interior está dormindo. O nosso sistema imunológico está em baixa por vários motivos, tanto alimentares quanto emocionais. A gente estuda e vê o que pode estar atrapalhando. Mas e as crianças conseguem fazer isso também? Então, claro, através da mãe, do pai, da avó, a gente estuda e conhece como é essa criança. Na verdade, a maioria das crianças, no início de vida, primeira infância ali, 7 anos, elas não são elas são papai, são a mãe, são vovó, são quem convive com ela, né? A gente, através do estudo de quem são essa família, essa dinâmica da família, você consegue entender que medicamentos que podem tocar nessa criança e que podem ajudá-la a vencer processos crônicos, principalmente, que é onde a homeopatia toca e é muito mais interessante, porque num processo crônico eu posso remediar essa asma, essa bronquite, essa rinite, e controlá-la, entre aspas, durante muito tempo. Só que eu não vou estar ensinando, eu vou estar esperando que a natureza resolva isso. Isso é o que acontece na medicina tradicional na maioria das vezes. Mas eu posso tratar qualquer problema através da homeopatia? Então, na verdade, nós temos que entender o seguinte. Para cada caso, você tem uma melhor terapêutica. Isso que é importante, é o melhor remédio.
Então isso é importante, porque na própria medicina tradicional tem coisas que não são efetivas. Na medicina homeopática vai ter coisas que também não vão funcionar. Na fitoterapia também não, na medicina chinesa também não, na acupuntura também não. Na verdade, o que é interessante? Que o médico, o terapeuta, ele saiba ver naquele momento o que vai ser melhor para o paciente. E aí que está o grande segredo, porque daí você tem um bom senso, primeiro, de saber quando usar a coisa, não só usar alguma coisa. E você tendo uma noção de várias linhas, por exemplo, terapêuticas, você consegue ver naquele momento, não, esse paciente agora, ele está com uma pneumonia grave, ele realmente não está bem, ele não vai ter força para brigar com o bicho. Vamos usar uma alopatia. Depois nós vamos desintoxicá-lo, vamos reerguê-lo vitalmente, e aí sim vamos trabalhar com a imunidade dele depois, por exemplo, e com ele como um todo. Então, assim, para cada caso é um caso. Assim como na medicina tradicional, por exemplo, um tratamento intensivo, uma UTI, é fundamental, e sem ela você não consegue reaver casos gravíssimos, urgência. Na medicina homeopática também vai ter coisas que você vai resolver bem, que são, por exemplo, as questões crônicas. É muito interessante a asma, bronquite, enxaqueca. Isso é muito fácil de se trabalhar quando você reconhece o paciente, quando você vê a imagem do paciente. Por isso que a consulta ela é demorada, é uma consulta que precisa de alguns encontros, porque você sabe que às vezes você tem uma pessoa dentro de casa, um filho mesmo que seja. De uma forma ele está num dia, de outra ele está em outro. E você não conhece essa pessoa. Então imagina um médico terapeuta que encontra uma pessoa uma vez. Pela primeira vez. Vai ter um tempinho para poder reconhecer. Porque na verdade, por exemplo, se você tem uma rinite, não tem um remédio para rinite. Existem milhares. Eu tenho que saber qual que vai tocar a Carol e que vai fazer com que a Carol e o médico interior dela resolva e transforme e aprenda com isso. O grande interessante da homeopatia é que ela tem esse aspecto pedagógico. Legal. Hoje foi só para você reconhecer o Dr. Juarez Furtado, que ficou tanto tempo aqui de férias, aproveitou suas férias e agora volta todas as quintas-feiras, imprescindivelmente estará aqui. Estaremos. E para o pessoal que quiser informações a respeito disso, a gente tem um site, eu acho que gostaria de estar informando, é www.juarezfurtado.com. Lá a gente tem tudo sobre homeopatia, sobre várias questões. Lá você encontra várias dicas importantíssimas. Isso. Olha, mamãe, acessa porque é tudo de bom. Doutor Juarez, para continuar, claro, na nossa rotina de sempre, o senhor fica, porque depois das férias pode abusar um pouquinho, né? Fez um regimão daqueles, Então. agora pode comer uma lasanha de pão? Claro.